Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula. Dando continuidade aos conceitos a serem estudados na disciplina de Ética e Legislação Profissional, essa aula estaremos falando sobre a função social do trabalho. Então ainda é uma visão do ponto de vista da sociologia de como o trabalho ele tem uma participação importante, né, por meio da sociedade. Como o trabalho é algo que está presente na sociedade, né, tem-se no trabalho também as relações éticas. Mas o que é trabalho, gente? Bom, teremos aí várias definições. Mas o trabalho ele é uma ação humana sobre a natureza, ou seja, a capacidade de transformar. É uma prática produtiva com objetivo. Objetivo do que, gente? Produzir bens e serviços para os consumidores e também prover renda, mas também tem um aspecto psicológico no trabalho que é a satisfação com a realização. Então, o trabalho também é um elemento fundamental para a configuração humana, que é o que eu acabei de dizer, né? Haja vista que quando o trabalhador está sem emprego, ele entra no processo de crise existencial. Ou quando o trabalhador não está contente com o seu trabalho, com o seu cargo, ele também entra em crise, porque o trabalho ele dialoga com as questões da configuração. Se vocês lembrarem, lá no primeiro semestre, quando vocês estudaram teorias administrativas, o professor, quando estava falando com vocês sobre o período, né, da gestão humana, né, ali o behaviorismo, ele falou da teoria dos dois fatores, desenvolvido por Herzberg, né, que dizia que analisava se o trabalhador estava contente com seu cargo e com seu salário. Então, o trabalho ele dialoga diretamente com a questão das configurações humanas. Bom, quais são então, os elementos do processo de trabalho? Se já definimos o que é trabalho, trabalho ele é processo, que para realizar precisa ter processo, precisa ter combinação de fatores. Lembram lá, né, da aula de fundamentos da economia, dos fatores de produção, a combinação dos fatores de produção, né, é que na realidade, né, vai resultar naquilo que temos de produtos e serviços dispostos no mercado. Então, os elementos do processo de trabalho são três. Primeiro é a atividade que produz um determinado tipo de produto. Esse é o primeiro elemento, ou seja, toda atividade vai produzir um produto ou serviço. A minha atividade produz serviço de educação. Outras atividades vão produzir produtos acabados, produtos semi-acabados ou serviços. O segundo elemento do processo de trabalho é a matéria-prima, que é o elemento para transformar algo em produto acabado. E o terceiro elemento do processo de trabalho, né, é os meios que facilitam o processo de trabalho. Bom, quais são os meios que facilitam o processo do trabalho, ou seja, facilitam a realização do trabalho? Maquinários, ferramentas e técnicas. Técnicas de gestão, técnicas de indústria, técnicas de aplicação da realização desse trabalho. Então, esses são os elementos, né, que nós podemos pensar sobre o que é trabalho. Bom, uma vez que percebemos e definimos o que é trabalho e quais são os elementos do trabalho, podemos então pensar na questão da função social do trabalho. O trabalho individual influencia e recebe influência do meio onde é praticado, ou seja, a abordagem da responsabilidade no trabalho significa o impacto no coletivo,
Assim, o que acontece, gente? Assim compreende-se que a ação individual no trabalho reflete diretamente no coletivo. Olha como a função social do trabalho, como ela é abrangente, né? Então, toda a ação no trabalho, todo produto criado, todo serviço criado, toda essa movimentação, né, de consumo do produto e serviço, toda essa questão de geração de emprego e renda, né, tudo isso, né, são linhas de influência. Por isso que, né, o trabalho individual ele influencia e recebe influência do meio onde ele é praticado, né? Então, quais são as influências, né, sobre o trabalhador? Salário, condições de trabalho, possibilidade de crescimento, como é que está a profissão. Isso são influências externas. Né? E como o trabalhador ele influencia? Né? Desempenhando um bom trabalho, entregando um produto, né, de qualidade, né, cumprindo com suas obrigações. Então tudo isso vai gerando uma relação social, né, que é pautado pela ética. Bom, mas se o trabalho ele tem uma função social, porque na realidade o trabalho ele ocorre para dentro da sociedade, né? E se estamos falando de relações, então quais são os deveres profissionais? Estou falando de ética. Quais são os deveres profissionais, né, do trabalhador, os deveres profissionais do profissional que está entregando o produto ou serviço? Tá? Então, o desempenho eficaz da profissão é um dever ético, visto que assim o trabalho eficaz é útil a terceiros e produz satisfação das necessidades dos requerentes do trabalho. Então, né, quando se fala em deveres profissionais, temos que pensar na questão, acima de tudo, é um dever ético. Então, se eu estou falando de dever ético, né, o primeiro dever profissional que temos que pensar são os deveres de conhecer a profissão e a tarefa. Como assim? Ora, basicamente significa ter o pleno conhecimento e domínio sobre a tarefa e nunca aceitar o encargo sem ter competência para exercê-lo. Então, quando se realiza um trabalho, quando se aceita um trabalho sem ter a competência para realizar, isto é uma ação antiética que vai gerar grandes problemas de insatisfação, né? E pode resultar numa série de prejuízos para o trabalhador e para o contratante. Então, por isso que o primeiro dever ético, como nós dissemos, é o dever de conhecer a profissão e a tarefa, né? Então, ou seja, a posse de saber, ou seja, a posse do saber, a posse do conhecimento, a posse do saber resulta na plena eficácia da realização do trabalho com a perfeição que se espera. Né? Quando alguém contrata, né, algum profissional para realizar determinado serviço, se espera que esse profissional domine o conceito, domine a tarefa e entregue o produto ou serviço com o máximo de perfeição. Porque isso é um dever profissional, isso é um dever ético. Né? Então, quando vamos pensando nas questões aí, né, da função social do trabalho, nós temos então a questão dos deveres profissionais, mas também, né, quais são os valores necessários para a prática profissional. Nós definimos que é trabalho, definimos elementos que envolvem o trabalho, vimos, né, na realidade, né, quais são os deveres profissionais, os chamados deveres éticos,
que é o total domínio do trabalho e da tarefa para que o produto, o serviço, ou aquilo que se propõe a fazer, seja feito com a total eficiência, né? Isso daí são chamados deveres. Mas quais são os valores necessários para a prática profissional? Né? Valor está ligado à virtude, valor está ligado a caráter, valor está ligado às qualificações, né, com que se apresente. Então, né, podemos então dizer que o valor na prática profissional é a virtude manifesta em forma de altruísmo, né? Sempre lembrando, né? Altruísmo. Altruísmo está ligado muito ali à prática do bem, de querer fazer o bem, né, de querer trabalhar harmonizações. Né? Então, ou seja, é a virtude manifesta em forma de altruísmo, é a virtude manifesta em forma de atitude, é a virtude manifesta em forma de caráter, é a virtude manifesta em forma de criatividade, é a virtude manifesta em forma de determinação. Essas virtudes, então, gente, devem estar intrínsecas, envolvidas, né, no exercício profissional. Por que devem estar intrínsecas? Pois traduzem o cumprimento dos deveres com um plano de atendimento, ou melhor, com um pleno atendimento da expectativa criada. Então, né, a prática profissional tem que demonstrar o caráter desse trabalhador, tem que demonstrar a característica desse trabalhador, tem que demonstrar, na realidade, o quanto de ética ele coloca na realização do trabalho. Porque a função, então, a função social do trabalho, né, é, é a transformação, né, de matéria-prima em produtos, é a transformação de processos em serviços, né? É a compreensão que o trabalhador ele tem que se compreender tendo seus deveres profissionais, que nada mais são que os deveres éticos, que é o compromisso que ele tem com o domínio do saber. E esse domínio do saber é a aplicação da excelência do trabalho. Essa aplicação da excelência do trabalho vão demonstrar os valores, né, na prática profissional, né, o caráter, determinação, criatividade, né, as questões citadas. Ok? Então é isso aí, gente. Dê uma lida completa, né, no slide que eu vou colocar. Né? Façam a atividade para que vocês possam fixar o conceito. Ok, gente? Então é isso aí. Né? Uma boa semana de aula para vocês aí. Um grande abraço e até a próxima aula. Até mais.